sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Professores, professoras de ginástica rítmica, sejam bem-vindos ao canal RGIMBR. Aqui você aprende como formar ginastas que ganham medalhas na ginástica rítmica, mesmo que você não tenha sido ginasta. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live número 136. Eu sou a Val, especialista em GR há mais de 18 anos. E hoje eu vim falar sobre ginástica rítmica por aqui, aquilo que a gente mais ama, que a gente mais curte, que a gente gosta mesmo de acompanhar e entender. E hoje a gente já vai começar falando disso aqui, ó. Nós vamos falar de medalhas. E eu vou começar falando da medalhista olímpica de Paris 2024. Você conhece a estrela búlgara, a Boriana Kalem? Pois é, ela foi medalhista nos Jogos Olímpicos desse ano e ela é basicamente aí uma ginasta que demonstra muita resiliência. Ela é do ano 2000, então ela tem 24 anos e ela cresceu aí em meio a uma modalidade muito conhecida no país dela e também com muitas vitórias e glórias, mas fazia muito tempo que a Bulgária não ganhava uma medalha no individual num pódio olímpico. Então, depois de ter ido para Tóquio e não ter se dado tão bem por lá, ela chega nos Jogos Olímpicos desse ano, de 2024, e a sua história é digna de um filme. Ela realmente fez uma participação incrível nessa Olimpíada. O que aconteceu por lá foi que ela devolveu a esperança, reacendeu a vontade, né, e a possibilidade de novas estrelas da GR lá na Bulgária se destacarem, provando que sonhos, por maiores que sejam, eles podem ser alcançados e que essa dedicação, quando ela acontece, ela realmente traz os resultados. Ela realmente acendeu o legado aí da ginástica rítmica, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essa trajetória até chegar à medalha. E para quem que é essa aula de hoje? A gente já vai ver sobre isso. Eu quero só ilustrar para você aqui a trajetória de uma ginasta que chega a ser olímpica, mas que passou por vários passos até chegar lá. Então ela precisou se preparar todos os dias por um caminho aí de preparo para chegar até a sua medalha olímpica. E isso depende muito de nós, professores. Então hoje o nosso tema é construindo uma ginasta medalhista na ginástica rítmica, desde a base até o alto rendimento. E para quem que é esse encontro de hoje, então? Essa aula de hoje aqui ela é dedicada para os professores de ginástica rítmica, aqueles que querem se aperfeiçoar, seja você um professor que está começando ou que já trabalha há muito tempo, que de repente aí está na educação física e está buscando uma nova área de atuação. Se você não foi ginasta, você pode aprender sobre ginástica rítmica por aqui. Você sabe que você também, que de repente aí não trabalha com competição ainda, esse conteúdo aqui também é para te ajudar, porque eu quero que você entenda o processo de levar suas ginastas desde a iniciação até levar elas para a competição. E se você me acompanha há um tempo, você já sabe muito bem que aqui existe uma guerra travada por mim em favor da ginástica rítmica. E eu quero explicar um pouquinho sobre o que isso significa, né? Essa minha luta é contra uma prática que persiste em acontecer, que é um certo egoísmo das pessoas em deter, né, e segurar o conhecimento para si. E eu, infelizmente, vejo muitos professores com medo, talvez, de perder espaço, reconhecimento, guardam esse saber para si, e aí isso impede com que outros profissionais possam evoluir e, principalmente, na minha opinião, o mais grave disso tudo, as ginastas de poderem evoluir. Então, eu acredito que o conhecimento que a gente tem sobre a GR, ele deve ser compartilhado e não guardado. E é por isso que eu levanto essa bandeira por aqui, de acesso ao aprendizado correto sobre a GR. E a minha missão é ajudar você, professor ou professora de GR, a superar as barreiras, a se capacitar e a transformar suas ginastas em verdadeiras medalhistas da nossa modalidade. Isso tudo é um propósito muito além da VAL, é um propósito sobre contribuir para o esporte e contribuir com o sonho das ginastas da nossa modalidade. E eu vou te dizer, todos os dias eu vejo muitos profissionais com muitos desafios, com muitas dificuldades, mas também, ao mesmo tempo, eu vejo todos os meus alunos e alunas evoluindo diariamente, alcançando resultados, brilhando, trazendo medalhas das suas competições.
E isso é prova para mim de que quando o conhecimento é compartilhado, ele vai ser reflexo positivo de dedicação e de resultado para todos que trabalham. Então, a aula de hoje é para ajudar você a formar ginastas que cheguem ao topo da ginástica rítmica. Essa é a minha batalha, é por isso que eu brigo e é por isso que eu estou aqui para te ajudar. Eu espero muito que você entenda essa trajetória e eu convido você a lutar comigo, ao meu lado, para que a gente consiga ter muito mais conhecimento sobre a ginástica rítmica. E aí eu começo essa aula de hoje perguntando para você o seguinte: você sabia que cada pódio olímpico da ginástica rítmica tem uma coisa em comum? Tem algo em comum nesse pódio da modalidade. Por trás de cada um desses pódios existe um professor que corrigiu o básico das suas ginastas 1000 vezes. Por que a gente está falando disso? Porque a gente está falando de uma modalidade que tem muitos detalhes e que nós, como profissionais da ginástica rítmica, nós devemos ter esse conhecimento sobre aquilo que eu preciso corrigir e ensinar para minha ginasta, para que ela adquira a excelência na ginástica rítmica. Por isso que é uma modalidade tão completa, porque ela realmente tem muitos detalhes a serem trabalhados. E nós, como profissionais de GR, precisamos entender que esse básico corrigido, repetição de correção e mais uma vez faz parte do processo, porque ao final o resultado é satisfatório, as medalhas chegam, as ginastas ficam felizes e a gente também tem uma evolução profissional muito grande. Por isso, o professor que corrigiu 1000 vezes sabe o processo de preparar a sua ginasta até o resultado que almeja. Agora, é importante a gente observar e refletir sobre isso aqui, ó. As ginastas, elas não vão sair direto do alto rendimento. Elas não nascem lá no alto. Elas começam do começo. Então, as ginastas, elas são diariamente construídas dentro do ginásio, dentro desse processo de preparação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esse preparo para levar a minha ginasta ao pódio. E aí eu te faço uma reflexão aqui também. Será que hoje você se sente capaz de construir, né? Ou se você está construindo ginastas para o pódio ou para serem simplesmente mais uma ginasta a se apresentar na modalidade? Vale essas reflexões aí para você seguir o seu trabalho com a ginástica rítmica. Agora tem uma coisa importante, algo que você precisa prestar muito atenção. Antes eu quero te falar sobre, eu já vou voltar nesse assunto do que é importante, do que é urgente. Ontem encontrei os meus alunos durante um evento que faz parte do método ginástica rítmica com excelência. Nós chamamos eles de Excellence Day. E é um encontro com todos os professores que fazem parte do método. Nesse encontro, uma das professoras, elas fizeram algumas perguntas interessantes, né? E eu quero relatar com vocês algumas coisas aqui. E uma delas tem a ver com essa fase de desenvolvimento motor na infância, que a gente precisa oferecer para as nossas ginastas e ter conhecimento sobre isso. Porque você precisa entender o processo de crescimento de um ser humano, de desenvolvimento de uma criança, para conseguir trabalhar essa fase inicial do preparo da sua ginasta ao pódio. Então, a gente vai começar aqui esse raciocínio lá do início, desde o processo de preparo. Inclusive, falávamos sobre isso ontem, porque é importante entender que essas ginastas não nascem no alto rendimento, elas são moldadas no ginásio, elas são moldadas diariamente na aula, e é isso que a gente precisa compreender. E tem mais uma coisa que ontem foi falado, que eu acho muito relevante a gente refletir, é que o professor de base, às vezes, ele não reconhece o seu valor. E talvez ele não reconheça por conta de outros profissionais que talvez até não valorizam o seu trabalho. Mas eu preciso te falar uma coisa aqui importante. Você que é professor de base, você é tão importante quanto um treinador de alto rendimento. Todo mundo é importante nesse processo. Até a família, que às vezes alguns profissionais procuram deixar de lado, eles são extremamente importantes. Eles fazem parte desse triângulo de construção de uma ginasta de excelência. E você que é professor, você tem que entender o seu valor. Sem você, o treinador não tem uma ginasta preparada. E se você não preparar bem feito também, esse treinador não vai conseguir dar passos a mais, lapidar esse diamante dali para frente. Então, entender o seu valor enquanto professor de base, entender
sobre o desenvolvimento motor é necessário para a gente poder transformar essas ginastas em verdadeiras campeãs na ginástica rítmica. E tomar cuidado com isso aqui, ó. Você precisa entender que a especialização precoce é muito complicada, muito grave. A especialização precoce na ginástica rítmica pode destruir o sonho de uma ginasta, mesmo antes desse sonho começar. Por quê? Porque quando eu inicio essa especialização, eu falo que afunilar demais o conhecimento, especialista mesmo sobre um aparelho, sobre um estilo de ginástica, você está limitando as possibilidades dessa ginasta de crescer. Então, é preciso entender aqui que quando a ginasta é pequena, e isso também vai envolver todo o desenvolvimento motor de uma criança, eu preciso dar para ela o maior leque possível de experiências e vivências. Mas isso não significa que ela vai treinar todos os dias, o dia todo dia. Não, é importante você entender e saber o que é preciso nesse momento inicial para suas ginastas, para depois você ir trabalhando e quando ela chega lá no juvenil adulto, aí sim ela começa a se especializar na modalidade. Antes disso, inclusive nós falávamos ontem no nosso evento junto com os professores, antes disso é até interessante que essas ginastas pratiquem outras modalidades, para que elas vivenciem, acrescentem as experiências de outras modalidades e que elas possam evoluir cada vez mais. Então, cuidado com a especialização precoce na ginástica rítmica, você pode destruir o sonho de uma ginasta antes mesmo desse sonho começar. E agora você pode refletir da seguinte maneira: cada um dos pequenos ajustes que você faz lá nos primeiros anos da sua ginasta, ele é um pedacinho, uma peça do quebra-cabeça que vai direcionar essa ginasta ou não para as medalhas futuras. É importante entender que nós precisamos trabalhar todo o preparo dessa ginasta desde a base, sem exagerar, sempre de uma maneira muito acessível à ginasta. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas entender que essa pecinha que hoje você coloca no quebra-cabeça da medalha da sua ginasta, ela é extremamente importante. E aí eu vou falar para você também sobre o trabalho de consciência corporal que você já vai preparar nessa ginasta lá no início para você colher os resultados futuros da ginástica rítmica. Uma das professoras ontem perguntou o seguinte: Val, o que é preciso para eu começar na ginástica rítmica, preparar as minhas ginastas? Antes de falar assim, é aparelho, é dificuldade corporal, o que você considera que é mais importante para se embutir na ginástica rítmica nos anos iniciais? E aí eu te trago com toda a firmeza, falo para vocês, consciência corporal e alinhamento postural. Essas duas coisas vão trabalhar com a sua ginasta a possibilidade de ter muitos resultados futuros. Ginastas que têm falhas no processo inicial, falhas na base, falhas de consciência corporal, de coordenação motora mínima, elas vão ter muito mais dificuldades, estarão muito mais distantes de evoluir na ginástica rítmica como a gente poderia e gostaria. Então pense sobre isso, sobre trabalhar a consciência corporal e o alinhamento para que essa ginasta possa desenvolver tudo o que é preciso na modalidade. Agora, a gente vai entender que sem consciência corporal não há medalhas, mas mais do que isso, você precisa entender sobre o ponto zero. O ponto zero é a base de tudo. O ponto zero é o início do movimento perfeito que a gente está buscando na ginástica rítmica. E esse ponto zero, esse ajuste do ponto zero que você vai fazer na sua ginasta a partir daquilo que ela está executando, vai trazer para ela resultados de avanço, de crescimento, de melhora. Por isso que é importante que a gente entenda que as nossas ginastas precisam saber o que elas estão fazendo e não simplesmente repetir o movimento aleatoriamente, sem correção, sem ajuste, sem melhora, sem evolução. Porque cada vez que a sua ginasta estiver treinando do jeito errado, olha só essa frase aqui que eu encontrei por esses dias. Se você não ensinar o certo, o movimento correto, você estará treinando o erro perfeito. O que isso aqui nos faz refletir? Nós, como profissionais de ginástica rítmica, precisamos entender que quanto mais a nossa ginasta estiver repetindo o movimento errado, ela vai estar preparando aquele movimento para ser repetido errado lá na frente. Por isso que a gente precisa entender o movimento correto e ensinar esse movimento correto, para que essa ginasta treine e repita apenas o movimento correto, para que esse erro
não se transforme em um erro perfeito na ginástica rítmica. E isso vale para tudo, movimentos corporais, movimentos de aparelho, desde o preparo, desde o aquecimento que você vai oferecer para suas ginastas, se você está almejando ter resultados de excelência na ginástica rítmica. Então, se você não ensina o certo, esse treino está sendo treinado aí, buscando o erro, e o erro perfeito nesse caso. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui sobre esse preparo das ginastas é sobre uma fase inicial. Falávamos sobre essa fase inicial onde você vai oferecer muitas vivências para suas ginastas. E junto com isso, nós precisamos entender o seguinte: junto com essa fase inicial, quanto mais eu aproximar o conhecimento da minha ginasta, melhores resultados eu vou ter. E aproveitando, eu trago muito para vocês aqui os conteúdos sobre o nosso código secreto, o nosso código criativo que vai trazer os resultados de excelência, como é, por exemplo, a mão do passarinho, o joelho ralado, que são analogias que eu trago para você ensinar as suas ginastas de um jeito correto, de um jeito que facilite ela o entendimento e que ela possa melhorar as correções e dar avanços na ginástica rítmica. Então, por isso que nós, profissionais, precisamos nos desafiar a trazer uma didática que seja atingível às ginastas, para que assim a gente consiga avançar no caminho das medalhas, que é o que a gente está buscando. Então, se você quer medalhas com as suas ginastas, comece corrigindo aqueles pequenos detalhes desde o aquecimento da sua ginasta, desde o preparo básico da sua ginasta. Não adianta você negligenciar o caminho. Seja responsável e ofereça todo esse caminho de um jeito que ela entenda, compreenda, assimile e consiga executar os movimentos do jeito certo com o passar do tempo, a partir das repetições corretas do treino perfeito na ginástica rítmica. A gente precisa entender a importância dos detalhes. Esses detalhes é o que vão realmente trazer total diferença para as suas ginastas. E tem mais. Eu falo muito aqui sobre a gente entender a necessidade do treinamento mental. Quando você prepara a sua ginasta, você não está preparando um robô, que ele vai simplesmente fazer repetições e no dia da apresentação, ele vai lá e vai acertar tudo perfeitamente porque ele está programado para aquilo. Não, nós estamos lidando com seres humanos e seres humanos precisam do nosso apoio e da nossa condição também psicológica, também um apoio para você preparar a sua ginasta envolve um treinamento mental. Essa é uma frase muito interessante para a gente pensar sobre o quanto a gente está preparando também as nossas ginastas além da parte física, porque o corpo alcança, vou repetir, o corpo alcança o que a mente acredita. Logo, se a sua ginasta hoje só recebe bronca, não recebe nenhum elogio, vai seguindo o treinamento com muitas exigências, sem um momento de paz, sem um momento de alegria, ou se de repente falta simplesmente empatia sobre o esforço dela, você está distanciando a sua ginasta das medalhas. Então, esse caminho para chegar até o pódio, ele também envolve um preparo psicológico, porque a nossa mente ela vai ser limitadora. Enquanto você imagina algo que você não pode acreditar, você está gastando o mesmo nível de energia para imaginar algo que você consegue alcançar. Então, se você dedicar 100% a realizar aquilo que você imaginou, você vai estar muito mais próximo de fazer acontecer. Até dividindo com vocês, nos últimos dias eu estava assistindo o podcast que foi lançado da Bárbara Domingos agora na semana passada. E ela falava muito sobre isso, sobre quando ela conquistou a vaga para o Mundial de 2023, a vaga para a Olimpíada, né? Ela falou o seguinte: eu ali tomei a decisão que a partir de agora que eu já tinha conquistado essa vaga, que era um sonho muito grande, o próximo passo seria estar entre as 10 ginastas na final olímpica. E ela conseguiu lindamente representar. Isso significa que com muito trabalho, dedicação, método correto e pensamento positivo também, a gente consegue alcançar aquilo que a gente quer. Agora tem mais algumas reflexões que eu quero trazer para você hoje, para você entender esse caminho de levar suas ginastas ao pódio. Então veja o seguinte: treinadores comuns, professores comuns da ginástica rítmica, olham para um erro e sabem corrigir. Vem aqueles erros, ele identifica aquele erro. Mas treinadores excepcionais, eles vão corrigir esses erros antes que esses erros aconteçam. E essa reflexão aqui é para você perceber, professor ou professora de ginástica, que
Quando você tenta corrigir um erro, é muito mais difícil e trabalhoso. Quando você prepara o caminho inicial para que esse erro não aconteça, o seu resultado é muito mais positivo. Por isso, você, como professor de ginástica, pode refletir sobre como você hoje está traçando a base da sua ginasta, como você hoje está construindo o caminho de excelência que você almeja com as suas ginastas. Você está buscando a diminuição dos erros, você está buscando só a correção dos erros ou você está buscando a falta de erros, a ausência de erros no seu preparo? É isso que a gente tem que refletir, porque para a gente alcançar as medalhas, esse vai ser o processo. Eliminar os erros, mas de preferência antes que eles surjam e apareçam nas nossas aulas e treinos de GR. Não existe atalho para o pódio. A gente precisa compreender sobre isso porque, veja, quando você, professor ou professora de GR, quer acelerar o processo, correr contra o tempo, sem preparar corretamente a base da sua ginasta, você estará falhando. E aí você está querendo um atalho para o pódio. Esse atalho, ele pode até chegar, mas vai chegar um momento onde vai faltar todo o aprendizado e a base que a sua ginasta não teve. Por exemplo, nesse exato momento, 2024 para 2025, a nossa Confederação Brasileira de Ginástica propôs que a categoria pré-infantil iniciasse as competições a partir dos 9 anos. Iniciasse as competições a partir dos 10 anos. E aí eu quero saber a sua opinião. Comenta para mim aqui nos comentários. O que você pensa sobre isso? As ginastas agora vão começar a competir a nível nacional somente depois dos 10 anos. Essa é uma proposta da Confederação Brasileira visando um preparo maior da base. Então, essas ginastas vão começar a competir a partir do momento que elas já têm um pouco mais de preparo e condições para a competição. Agora, você que é professor ou professora de GR, que talvez recebeu essa informação com meu Deus, e agora? As minhas ginastas vão ter que ficar mais um ano sem competir. Olha, vamos olhar para o outro lado do prisma. Vamos olhar pensando o quanto você vai ter de possibilidade de preparar essa ginasta para que no próximo ano ela esteja realmente preparada para a competição e não simplesmente correndo contra o tempo, atropelando os processos sem se desenvolver o tanto que ela precisa. Combinado? Então pense sobre isso, reflita sobre não querer cortar os caminhos. A gente precisa fazer o caminho acontecer do jeito certo e aí os resultados começam a acontecer. Tem mais uma coisa que é super importante nesse processo de levar suas ginastas ao pódio. Inclusive, vou dar spoiler para vocês aí, hein? Já anota na sua agenda 18 e 19 de janeiro. 18 e 19 de janeiro de 2025. Nós teremos algo muito importante aqui no nosso canal, focado no código de pontuação novo da ginástica rítmica. No novo código de pontuação. Então, só um spoiler para vocês, mais para frente eu conto mais sobre isso. Bom, vamos lá. Dentro da ginástica rítmica, a gente precisa entender que para chegar às competições, eu também preciso entender sobre código de pontuação, sobre regras, sobre as táticas e ensinar essas estratégias para a sua ginasta melhorar o seu desempenho, tanto técnico quanto artístico, é um caminho para a gente chegar até os resultados que a gente almeja. Porque a gente precisa entender o seguinte, que uma ginasta sem preparo é igual a um professor sem capacitação. Essa ginasta, por mais talentosa que ela seja, ela não vai alcançar os resultados que ela poderia ter na ginástica rítmica. Então, você hoje, como profissional de ginástica rítmica, eu gostaria que você trouxesse essas reflexões para o seu dia a dia e, com calma, você refletisse sobre como hoje você está se preparando para o novo ano, para o novo ciclo. Uma ginasta pode estar sendo muito talentosa e estar nas suas mãos, mas esse sonho pode ser perdido se você, de repente, hoje não tiver esse preparo para acompanhar o desenvolvimento dessa ginasta. E aí, se você hoje está estagnado, está mais do que na hora de você sair desse piloto automático e você começar a dominar o ponto zero dos exercícios da ginástica rítmica, para você realmente ensinar, porque hoje você precisa preparar essa ginasta para ela ter resultados, mas mais do que isso, você pode prepará-la e mudar o seu futuro e o futuro das suas ginastas. Então, hoje, o seu conhecimento para a ginástica rítmica, ele é suficiente para você preparar ginastas para subir ao pódio?
Hoje, o seu conhecimento é suficiente para você criar uma ginasta medalhista? A partir desses conhecimentos que você teve aqui hoje, o que você pode mudar nos seus treinos a partir de agora, a partir de hoje, para você evoluir e chegar mais perto dos seus resultados? Se você não ensinar o movimento certo para suas ginastas, lembre-se, você vai estar treinando o erro perfeito. Então, eu vou ser bem sincera com você aqui. Você quer medalha na GR? Você quer ter resultado? Você quer ser diferente pro lado positivo? Pare de reclamar do trabalho alheio. Comece a estudar mais, comece a se capacitar, comece a estar onde você deve estar como profissional de ginástica rítmica, porque você merece também ter resultados. Mas para isso, você tem que estar capacitado. Não dá para buscar atalhos para o pódio. Esses atalhos, eles vão deixar o seu caminho muito mais longo. Então, pensa o seguinte, se você quer mudar o futuro da sua ginasta, comece mudando o seu futuro, a sua mentalidade como professor de ginástica rítmica. Se você não estiver estudando, se você não estiver aprendendo, como que você espera que as suas ginastas cheguem ao pódio? Vamos refletir sobre tudo isso, porque nós, profissionais de ginástica rítmica, somos responsáveis pelo futuro das nossas ginastas. E para isso, devemos estar preparados para que 2025 seja um ano de muitos e muitos resultados de excelência com as suas ginastas na GR. Conteúdo de hoje encerrado por aqui. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos, e nesse perfil eu te ajudo a ser um profissional que ganha medalhas com as suas ginastas na ginástica rítmica. Nós temos 2 encontros fixos semanais. Um acontece às segundas-feiras, às 8 da noite, e o outro às quintas-feiras, ao meio-dia. Você pode vir aqui comigo, estar presente, sempre vai ter um conteúdo totalmente focado e direcionado aos seus conhecimentos, e você tem a liberdade de conversar, trocar ideia com outros profissionais e comigo também aqui nesse encontro. Seja muito bem-vindo você que está chegando ao nosso canal, continue aqui com a gente, juntos somos mais fortes. A gente se vê quinta-feira. Tchau, tchau!